meu avô, José Leite, mais conhecido por algumas pessoas, José Quel, porque ele vivia num senhor que tinha uma casa, pronto, uma quinta. E esse senhor é que se chamava Quel. Ok. O dono da quinta onde ele estava, que se chamava Quel. E ele, como era muito apegado ao patrão, um dia esse patrão meteu-se num problema, numa rixa. E o meu avô não estava. Alguém contou e ele vem em socorro do patrão e começou, ele já sabia jogar o pau e começou com o pau a desbaratar. E daí o nome do José Quel, porque diziam que era uma rixa que estava a haver para as pessoas irem ajudar o Quel e o filho. Porque ele, como se dava tão bem com o patrão, muita gente dizia que ele era filho dele, não sendo. E daí o nome dele ficar o José Quel. Olha, essa é uma história. E ele sabe com quem é que aprendeu? Com quem é que ele aprendeu? E isso não posso dizer. Ele dizia que aprendeu com um senhor, mas nunca chegamos a conhecer. Mas ele nunca falou quem era esse senhor, o que é que fazia, Não. onde é que era? Não, isso não... Não faz ideia. Não faço ideia quem seja. Pronto. Sei que o nome dele que vem daí, que ele nessa altura que já sabia, era um moço novo, nem sequer casado. Pronto. Ainda trabalhava a dias nessa quinta. Ok. Não sei se a dias se efetivo como antigamente. Porque era a profissão dele, não era? Era. Trabalhava na Era agricultor. Ok. Sim. E trabalhava aos dias. Não é? E também Jornaleiro. trabalhava aos dias, sim. Ele também trabalhou na Loja Nova, no quintal dos senhores da Loja Nova, aqui em Faf. Ok. E essa casa era uma casa abastada desse senhor Quel? Sim. Também daqui de Faf? Não sei se Faf, se Golães, por aí. Ele nasceu onde? Em Golães? O meu avô nasceu em Faf. Nasceu em Faf. Nasceu em Faf, sim. E viveu sempre aqui em Faf? Viveu sempre aqui em Faf. Mas O Sr. Gervásio ainda teve treinos com ele? Tivemos todos juntos. Sim, e depois como é que era? Só que ele ficava comigo, dava-me com a vara nos dedos, eu deixava cair o pau e vinha-me embora a chorar. não fazia direito. Ele fazia-me assim, eu dava-o devagar e ele vinha com o pau com força, mas esquecia-se que estava a treinar, pensava que estava a dar em profissionais, a gente deixava cair e íamos embora. E ele era muito disciplinado. Era perfeccionista, Era. estava tudo muito bem feito. Quando fazia uma coisa, ou se fazia bem, ou então era para esquecer. Mas valia não fazer. Mas em tudo. Mesmo na agricultura, ele quando estivesse a fazer, fosse o que fosse, ensinava. É assim que se faz. Se a gente não fizesse bem, descambava logo. Porque as coisas tinham que correr como ele gostava. E que se saiba, ele nunca foi homem de confusões. Não, nunca. Nunca lhe conheci inimigos. Nunca lhe conheci inimigos. Era uma pessoa dada. Muito dada. Muito dado. E respeitado. E respeitado. Ok, ótimo. Havia aqui uma casinha que era do Toninho Lameiras, onde ele ia beber o copinho dele. Uma tasca? Era um tascozinho que havia ali. Todos os dias ia lá dizer que era o mata-bicho. Ia comer o pãozinho e beber o quartilhinho dele. Essa casa agora já fechou. Era tinto? Era tinto. Essa casa fechou, era onde ele parava sempre, a esta hora mais ou menos, ia lanchar. Comer o pãozinho dele. Tinha aqui vinho e tudo, mas não queria, tinha que molhar a palavra. Dizia que não era falado. Era. O vinho que tinha que ser falado. Como assim? Conversar com os Chegava amigos. uma pessoa, conversava com ele, chegava outra, falava, e ele dizia que tinha que ser falado. Que aqui estávamos só nós, não era a mesma coisa. Lá é
que tinha que vinha ser falado. Vinha um falava, vinha outro falava. E tinha um canto Que era só onde dele. estava o banco onde ele se sentava. Podia lá estar alguém sentado, mal ele entrasse, o pessoal levantava-se. Quando ele não estivesse, alguém sentava-se lá, viam entrar, ele levantava. Faz mais velho, mas ficou mais. Entretanto, veio um senhor, não era só um, não era só o senhor Avelino, era o senhor Avelino e outro senhor, o Carlos. mais alto, se calhar, Mais alto? que o senhor Avelino. E esses foram os dois primeiros que vieram para o meu avô lhe começarem a ensinar o jogo de pau. Depois desses dois senhores vieram mais e depois começaram a ir ter os treinos em Cepens. Já não era aqui na Eira, mas sim em Cepens. A nós, ele queria nos ensinar e queria formar um grupo de jovens, mas como nós também não puxávamos e os nossos amigos, se nós não fôssemos, também não vinham e então nunca chegou, nunca conseguiu. Ficou por ali. Ficou por aí, começou só em Cepens e foi por lá que ele esteve o tempo todo. Ele foi sempre um aficionado do jogo do pau. Sim. Nós vimos ali uma foto há bocado que ele estava com guarda-chuva. Tudo servia para jogar o pau. Então, Era guarda-chuvas, era a vassoura, se nós estivéssemos aqui e ele disséssemos, oh avô, tem tudo cheio de migalhas ao pé. Ele, não te preocupes que eu limpo. Pegava na vassoura e vinha para o pé de nós, fazíamos logo o gesto de jogar o pau. Tudo servia para jogar pau. Fosse guarda-chuva, fosse vassoura, fosse o dito pau de lodo dele, fosse o que fosse. ele andava sempre com um pau de lódão? Ele andava com um pau. O de lodo era só para os treinos. Que era o pau chique. Pau chique. Era. Mas ele dizia mesmo assim? Dizia, este é o meu pau de cerimónia. O pau de cerimónia. Era um pau, tinha-o em cima do guarda-fatos direito, tinha uma tábua em cima do guarda-fatos plana, porque segundo ele, o pau não podia estar num sítio onde fizesse ondulação, porque como era um pau moldável, poderia ficar com lomba. Então tinha que ter o pau sempre esticado num sítio onde não tivesse lombas, para o pau nunca ficar... Então era em cima do guarda-vestidos. Em cima do guarda-vestidos, direitinho lá. Não era naquela parte que os guarda-fatos normalmente têm. Sim. Ele tinha uma tabuinha lá em cima e era para o pau apoiar ali para não ficar com quebras. E o outro pau que ele andava, como é que era? O outro pau era qualquer um que ele arranjava. Porque nas fotos que vimos em casa da sua tia, ele está com um pau assim com os nozinhos, parece de marmeleiro, parece. Não sei se é. Mas dá a ideia que é assim com os nós. Nós temos aqui à volta no quintal várias árvores. E inclusive temos o loureiro. E ele e o meu tio, o filho dele que era solteiro, estavam muitas vezes, pegavam nesses, tinha que ser direitinho, e martelavam até que saísse a casca e ele ficar direitinho. Provavelmente eram desses paus. Que ele Mesmo de loureiro? Faziam de loureiro? Fazia. Para ele andar por aqui, não Pois. para jogar. O de lódão é que era o de cerimónia. Exatamente, era quando jogasse
fosse a brincar, quando jogasse era o pau de lodo que ele tinha que pegar. E esse pau de lodo, o que é que lhe aconteceu? O pau de lodo aconteceu, como eu falei há pouco, tinha esse filho dele solteiro, e quando o meu avô faleceu, ele já tinha um problemita maquitó, mancava um bocadinho e andava com outro pau, porque o meu avô não deixava andar com os dele. Pois. E então, quando ele faleceu, o meu tio ficou com esse dito pau. Que era irmão dele. Filho. Que era filho dele. Exatamente. Filho. Quando esse meu tio foi para o lar, levou o pau. Levou o pau com ele. Pronto. E lá ficou. O que ele usava... As calças tenho. Ainda vamos tenho as calças, ainda tenho as calças brancas. Eram calças brancas, como aqui. Era. Calça branca e camisa branca. Camisa branca. Camisa branca era uma camisa normal. E quando estava frio, ele usava uma... Já não era muito novo, como vê aqui, os senhores ainda são muito novos. E aqui ele já com o cabelinho todo branquinho. Pois. Ele aqui, pronto, já não tinha... Ele tinha força, não é? Era um homem de força. Muita força. Era, tinha uma genica. Era? Ele tinha uma genica incrível, com a idade que tinha. Ele treinava sozinho, é verdade, você sabe. Ele, se lhe desse, ele bastava... A gente dizia, amor! Quando íamos chamar, ele era assim, vem ou não vem? E dizia, anda para aqui, começava logo. Lá Era? com os gestos. Anda para aqui. Começava. Mas ele sozinho treinava. Fazia, divertia-se. Sim. Fazia os gestos. Era. Sozinho não. Tinha que estar alguém a ver e ele a dizer como fazia. Sozinho. Mas ele gostava de ensinar. Gostava-me imenso de ensinar. E ele tinha um desgosto incrível de nenhum dos netos querer seguir isso. Tinha desgosto. Olha, mas as coisas são o que são. É verdade. Ele aqui nesta fotografia, que idade terá, Ana Hilda? Não sei. Ou em que ano é que terá sido esta foto? Porque é parecida com aquela onde você está. É. Você ali naquelas tem que terá que idade? Eu aqui, sei lá, para os meus 20. Teria 20 aí? Aí. Parece menos. Parece que tem menos. Portanto, terá sido em que altura? 80, 70? Na altura dos 70 e poucos. Devia ter. 1970 e poucos? Eu neste momento tenho 57 anos, portanto... 57. Se tivesse 20 foi há 37, portanto isto seria em 79, 80. 79, 80. 70 e poucos, Porque há 37 foi em 80. Era aqui nesta torneira, trazia a toalha ao ombro e era aqui que ele lavava a cara e o cabelo todos os dias de manhã. Todos os dias do ano? Mesmo que tivesse frio? Todos os dias. Nesta torneira aqui? Chovesse, fizesse sol. Era ali assim? Era aqui, nesta eira. Que ele dava aos treinos. Era. Estas árvores estava tudo limpinho, tudo com claro, laje. Os anos. Diga-me aqui. É? Como era o meu avô? Diga aqui ao senhor. Era uma joia? Estive a ver as fotografias para este senhor agora fazer uma pequena reportagem e encontrei lá a sua do seu casamento. Mas o avô era bom ou era mau? Ainda se lembra dele treinar aqui? Jogar o pau.
assim muito rápido. Foi um choque muito grande. Meu avô foi um choque muito grande. Mas pronto, é a vida. E esperemos que a comunidade do Jogo do Pau lhe preste a devida homenagem e que ele pelo menos seja lembrado como uma pessoa que teve uma dedicação de uma coisa que é única no mundo, porque é só português e só daqui. Aliás, o jogo do Pau que ele ensinou e que ele faz é muito diferente do que se encontra nos outros sítios.